Olá, vamos com mais um vídeo da série Paratitla 4, Leituras de Direito Romano. E hoje vamos ler junto o título segundo do livro primeiro das Institutas. Então, Institutas 1, 2, cujo título indica como matéria do direito natural, do direito da comunidade internacional e do direito nacional. Esse é um título mais extenso, eu vou dividi-lo em duas partes, em dois blocos, porque na verdade são dois blocos de matéria que se consegue distinguir ao interno deste título, e depois eu vou passar mais rapidamente pelos textos. Duas observações preliminares que servem para vídeos futuros também. Em primeiro lugar, alguns trechos eles vão aparecer muito rapidamente na tela. Isso eu faço sem grande preocupação porque vocês podem pausar o vídeo para ler com mais cuidado um ou outro texto. Então, como não é uma aula ao vivo, é um vídeo, vocês parem o vídeo quando entenderem necessário. E deste vídeo, assim como de outros, vão surgir outros vídeos em que eu aprofundo alguns temas. Então, por exemplo, temas que eu vou abordar hoje, para quem já está estudando direito romano sabe o que eu estou falando, o ius gentium, o ius civile, o ius naturale, costume, constituições imperiais, edito do pretor. Olha, dos temas que eu vou abordar rapidamente, de forma resumida no vídeo de hoje, vão surgir muitos outros vídeos um pouco mais aprofundados. Quem não quiser esperar, veja na minha tradução, eu tenho nesse capítulo notas de rodapé com um pouco mais de substância. Eu acho que são interessantes para a compreensão do texto, ou procure um manual de direito romano, por exemplo, Thomas Mark, na parte de fontes do direito e na parte em que ele traz as classificações do ius, principalmente essa que eu já mencionei. Vamos ao tema. Então, aos temas. Então, nós temos dois grandes blocos. E Justiniano começa, o Triboniano, a equipe dele, começa com um primeiro bloco distinto, ele não separa, mas é bem nítido isso, que vai do primeiro fragmento, que é o Principium, até o fragmento segundo. Então, o primeiro fragmento do título, Principium, depois o 1 e o 2, então 3 fragmentos, tratam de uma distinção muito interessante entre o ius naturale, direito natural, o ius gentium, que a maioria traduz como direito das gentes, mas eu estou traduzindo, já explico, como direito da comunidade internacional, e o ius civile, que muitos traduzem por direito civil, mas que eu também já explico, traduzo como direito nacional. Então, rapidamente vamos ver os conceitos tal qual Justiniano apresenta para o aluno primeiranista do curso de Direito de Constantinopla e Beirute, que eram as duas escolas de direito principais da época. Começamos com o direito natural, que é o primeiro conceito que ele traz. Vejam aqui na tela. Então, nas institutas 1, 2, Principium, não vou ler tudo, mas Justiniano diz: o direito natural é aquele que a natureza ensinou a todas as criaturas. Então, aquele que a natureza ensinou a todas as criaturas. Então, olha que interessante, até ele fala na sequência, não é próprio ou não é exclusivo do gênero humano, mas sim de todas as criaturas. E ele cita como exemplo, vejam aqui na marcação em vermelho, que dele se origina a união conjugal do homem e da mulher, que nós chamamos de matrimônio, a procriação e a educação dos filhos. Então, o direito natural traria normas que seriam comuns a todas as criaturas. Depois, mais para frente, ele ainda diz: e são normas que os seres humanos não podem derrogar, não podem mudar.
Então são normas da natureza que não cabe nem tem possibilidade do ser humano alterá-las. Claro que o conceito de direito natural é um grande tema de filosofia do direito e não é fácil, mas essa é a visão de Justiniano. E daí ele prossegue. Ius gentium e ius civile, direito da comunidade internacional ou direito das gentes, como muitos dizem, e ius civile. Vamos ver o que o próprio Justiniano explica no fragmento primeiro. Então, vejam aqui na tela, nas Institutas 1, 2, 1. Vamos para a parte em vermelho. Todos os povos que são regidos por leis e costumes, então todos os povos que são regidos por leis e costumes aplicam um direito em parte seu próprio, em parte comum a todos os homens. Então, um direito em parte seu próprio, um direito que se identifica com um povo específico e, em parte, um direito que é comum a todos os homens. Não direito natural aqui, mas um direito comum a todos os povos. De fato, continua Justiniano, aquele direito que cada povo estatuiu para si próprio é específico da sua nação e é chamado de direito nacional. Mesma coisa hoje, quando um jurista fala o direito nacional, o que ele está se referindo? Ao direito brasileiro. Aliás, mais para frente, aqui no próprio capítulo, Justiniano explica que quando não se indica a nacionalidade, se fala do direito nacional. É a mesma coisa hoje. Se eu falo o direito nacional, segundo o direito nacional, bom, o que eu quero dizer? O direito brasileiro. Se eu quiser me referir a um direito estrangeiro, eu preciso mencionar. Por exemplo, dizer o direito italiano, segundo o direito italiano, segundo o direito alemão. Aí eu preciso indicar a nacionalidade. Agora, sendo nosso, eu não preciso dizer segundo o direito brasileiro. Eu posso dizer simplesmente segundo o direito nacional. Ele continua. De fato, aquele direito que cada povo estatuiu para si próprio é específico de cada nação, da sua nação, e é chamado direito nacional. Porém, aquele que a razão natural estabeleceu entre todos os homens é observado igualmente por todos os povos. Então, um direito comum a todos os povos. E é chamado de direito da comunidade, direito da comunidade internacional. Bom, aqui várias observações, ainda que sem aprofundar demais esse tema. Questão da minha tradução. Gens é um termo latino, gens, que eu normalmente traduzo no contexto da legislação de Justiniano por nação. Então, gens indica uma nação. É diferente de populus, que significa, poderia traduzir por povo. A ideia de populus, povo, ela é um pouco mais objetiva, uma coletividade sujeita a um mesmo governo. Gens tem uma ideia de nação, então implica, por exemplo, afinidade cultural, uma ideia de afinidade cultural. Dentro, por vezes, de um mesmo dentro de uma nação, dentro da ideia de povo, nós podemos ter várias nações, cada uma das quais com afinidade cultural, e por outro lado nós podemos ter nações que abrangem o que hoje nós chamaríamos de vários estados ou países. Então são noções um pouco diferentes. Populus, povo, gens, nação.
Eu odeio a tradução gente. Traduzem gens por gente. Porque, principalmente, eu fiz minha tradução das Institutas para o não romanista. O não romanista, você fala, ou um historiador, você fala gente, a não ser que conhece história romana, mas você fala gente. A maioria das pessoas pensa o meu aluno do primeiro ano às vezes vem, mas gente não é. Daí o que eles normalmente dizem? Normalmente associam com um número indeterminado de pessoas. Aquela gente está se referindo o termo em português a um número indeterminado de pessoas. Então eu prefiro, para ser um pouco mais preciso, não fazer uma tradução tão literal por gente, mas indicar nação. Então o ius gentium seria o direito entre nações. Entre nações. Vou mudar o termo. Seria um direito internacional. Olha aqui a origem, aqui principalmente a partir do século XVI, da ideia de um direito internacional, principalmente de um direito internacional público. Essa ideia do ius gentium foi apropriada por algum dos fundadores do direito internacional, como por exemplo Francisco de Vitória. Ele constrói a ideia de um direito internacional com essa ideia da gens, das nações, a ideia do ius gentium. Só que eu, para evitar equívocos, quando eu falo em direito internacional hoje, tem um sentido um pouco diferente. Eu acabei optando por traduzir por direito da comunidade internacional, para ficar um pouco mais adequado a esse fragmento que nós acabamos de ler. Então, o que eu quis passar é um direito comum a vários povos ou a várias nações. Não um direito supranacional, mas um direito anacional. É diferente. O ius gentium, ou direito da comunidade internacional, não era um direito supranacional, era um direito anacional e que estava muito ligado à praxe comercial entre os povos. Vejam, por exemplo, aqui no final desse segundo fragmento, os exemplos que Justiniano dá para institutos criados pelo ius gentium. Vejam só, também a partir desse direito da comunidade internacional, quase todos os contratos foram introduzidos no direito nacional. Por exemplo, a compra e venda, a locação e condução, depois eu explico lá na frente porque o termo condução, a locação, a sociedade, o depósito, o mútuo e inúmeros outros. Os contratos mais importantes para o comércio foram introduzidos por esse direito da comunidade internacional. Então foram necessidades comerciais que sedimentaram, consolidaram esse direito que tinha um caráter anacional. Então, essa é a ideia básica de urgência. Depois vai ter um vídeo específico. E o ius civile? Aqui o civile, ius civile. A ideia de civile, aqui eu poderia traduzir o ius civile. Dizer direito civil eu não gosto, porque hoje direito civil é um ramo, o principal, do direito privado. E a ideia não era essa, aqui pelo menos para o direito romano justinianeu. Ius civile era o direito dos cidadãos romanos. Direito dos cidadãos romanos. Aqui, depois eu vou explicar, cidadão em Roma equivale ao nacional hoje. O direito dos romanos. Então, eu poderia traduzir, melhor traduzir, aliás, ius civile como direito dos romanos. Mas eu acabei preferindo fazer um paralelo e traduzir ius civile como, para o contexto justinianeu, direito nacional. Nesse sentido aqui desse trecho que nós estamos lendo, o direito, o ius civile era o direito nacional, o direito da nação dos romanos.
Então, vejam, por exemplo, o começo desse fragmento segundo. Eu vou ler aqui, olha. Contudo, em verdade, o direito nacional é nomeado em função de cada nação. Então, a ideia era vincular com a ideia, o que Justiniano queria era vincular com a ideia de nação. Então, nós temos 3 estratos. Um direito comum a todas as criaturas e que não poderia ser alterado pelo ser humano, direito natural. Nós tínhamos um direito entre todas as nações, entre todos os seres humanos, criado normalmente por exigências comerciais, ius gentium, ou direito da comunidade internacional, e depois o direito específico dos romanos, que era o ius civile. Os gregos tinham seu ius civile, aliás, dependendo da época, por exemplo, na época clássica grega, cada cidade-estado grega, por exemplo, tinha o seu próprio ius civile, quer dizer, o seu próprio direito. Esse é o primeiro bloco. Mas esse título trata de outra questão importante: fontes do direito romano. Quais eram as grandes fontes do direito romano justinianeu? As formas pelas quais as normas jurídicas se manifestam, se manifestam para as pessoas sabem o que pode e o que não pode. As normas jurídicas vêm de onde? Quais são as fontes do direito? Esse tema é tratado nesse título dos fragmentos 3º a 10º. E Justiniano parte de uma divisão fundamental entre normas jurídicas escritas, documentadas por escrito, e normas jurídicas não escritas. As normas jurídicas não escritas correspondem ao que hoje nós chamamos de costume. Vejam, por exemplo, o que diz o fragmento 9. O direito que provém de norma não escrita é aquele que o uso reconheceu como bom. De fato, os costumes duradouros, reconhecidos pelo consenso daqueles que fazem uso deles, assemelham-se à lei. Então, nós temos aqui a ideia do que hoje nós chamamos de costume, só que com uma diferença importantíssima. O costume hoje aqui no Brasil, isso está previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 4º. O costume, ele funciona ou para simplesmente confirmar as normas jurídicas escritas, ou para integrar lacunas, ou para regular situações não previstas em norma jurídica escrita. No direito romano, não. Costume poderia revogar norma jurídica escrita. Veja, por exemplo, o que é dito no fragmento 11. Aqueles direitos que cada nação estabeleceu para si própria, costumam mudar frequentemente. Então, as leis mudam com o tempo. Leis no sentido amplo. Ou pelo consenso tácito do povo, ou pela posterior produção de outra lei. Entenda-se, pela posterior produção de outra norma jurídica escrita. Então, olha que interessante, o costume poderia alterar o direito e não apenas confirmá-lo ou integrar lacunas. Então, uma função a mais das normas jurídicas escritas, das não escritas, o costume. E as escritas? Aqui nós temos mencionadas 6 fontes. As 2 primeiras aparecem no fragmento 4º. Vamos ler. Lei, primeira fonte escrita. Lei
é aquilo que o povo romano estatuía diante de proposta de um magistrado senatorial, como um cônsul. Plebiscito, segunda norma jurídica escrita. Plebiscito é aquilo que a plebe estatuía diante de proposta de um magistrado plebeu, como um tribuno. Então aqui nós temos mecanismos em que, seja na lei, seja no plebiscito, depois veremos isso com mais detalhes em outros vídeos, mas seja na lei, seja no plebiscito, nós temos casos em que havia uma proposta e essa proposta era discutida pelo povo. Lembrando que em época inicial a sociedade romana era dividida nitidamente entre patrícios e plebeus, sem entrar nesse detalhe agora. Mas aqui era uma forma um pouco mais próxima de uma democracia direta. Com o tempo, a sociedade romana cresce, e crescendo, era mais razoável que algum órgão ou representantes daquele povo votassem as leis no lugar do próprio povo reunido. Então, um grupo menor. O principal órgão, o órgão que mais se destacou a respeito foi o famoso Senado Romano. E a norma aprovada pelo Senado Romano era chamada de Senatus Consulto. Vejam o fragmento 5º. O Senatus Consulto é aquilo que o Senado, órgão importante político romano, ordena e estatui. De fato, quando o povo romano aumentou de tal modo que se tornou difícil convocá-lo para o fim de, em conjunto, sancionar uma lei ou um plebiscito, pareceu equitativo que o Senado fosse consultado no lugar do povo. Então, normas jurídicas decididas, votadas por alguém que representa o povo, populus romano. É a ideia hoje de como são promulgadas, elaboradas as nossas leis escritas pelos nossos representantes que integram o que hoje nós chamamos de poder legislativo. Mas império não era propriamente um grande modelo, o Império Romano, de democracia. Então era natural que houvesse possibilidade que o imperador, com todo o poder que ele tinha nas mãos, era razoável que ele também pudesse promulgar normas jurídicas escritas. E ele podia. Essas normas promulgadas diretamente pelo imperador romano, com base em seu poder de mano, eram conhecidas com o termo Constituição. Então, Constituição é algo diferente de Constituição hoje. Hoje é outra coisa, Constituição. Na Roma Antiga, Constituição, ou se quiserem ficar mais claro, Constituição imperial, são normas jurídicas escritas, elaboradas, promulgadas pelo imperador romano, com base em seu poder de mando. E havia espécies delas. Vejam aqui na tela, no fragmento 6º. Cadê aqui? Fragmento 6º. Ademais, também aquilo que foi aprovado pelo príncipe é o imperador, tem o valor de lei. Ok. Assim, tem valor de lei tudo aquilo que o imperador estatuiu por meio de correspondência escrita oficial. Essa primeira aqui é o que nós romanistas chamamos de rescripta, os rescritos do
imperador. Eram respostas em âmbito processual do imperador a questões apresentadas por via oficial por um funcionário magistrado ou por um particular. Então, discussões em processo havia possibilidade, por vezes, de se socorrer ao imperador. As respostas que ele dava eram constituições imperiais e não vinculavam só as partes do processo, mas todas as pessoas. Eram os rescritos, ou rescripta em latim. Aí continua. Ou que, tomando conhecimento de uma lide em um processo judicial, ele decretou. Aqui nós temos os chamados decreta ou decretos, que derivavam da atuação do imperador em processos judiciais. Então, o imperador ele simplesmente podia ele próprio intervir em qualquer processo e tomar uma decisão. Eram os tais dos decretos. Terceiro lugar. Ou que estabeleceu por meio de um edito. Tá? Edito eram normas gerais, então o imperador é a norma jurídica propriamente dita. O imperador podia promulgar uma norma geral. Aqui um parênteses para quem já está estudando um pouquinho de direito romano. Alguns de vocês, quem já estudou a parte de fontes em manuais, deve estar estranhando a falta de uma quarta espécie de constituição imperial, que eram os mandata. Aqui um parênteses, não foi um equívoco meu nem de Justiniano, mas os mandata, eles, apesar de serem mencionados no Códex, eles acabaram, em época justinianeia, por serem absorvidos por outras formas de constituição imperial. Então, os mandata, na verdade, não aparecem, é uma tripartição e não uma quadripartição de espécies de constituição imperial com base nas institutas de Justiniano. Atenção para isso, aqueles que já estão estudando por manuais. Penúltima forma de norma jurídica, de fonte escrita, de norma jurídica escrita, são os editos dos pretores. Depois vocês vejam aqui no fragmento 7º, coloco rapidamente aqui na tela, mas depois em um vídeo com calma eu vou explicar melhor a atuação dos pretores. No fundo aqui era uma atuação processual, mas que criava, dentro ao interno de um processo judicial, mas que criava normas jurídicas que afetavam, transformavam o direito nacional. Pretor era uma das principais, a pretura era uma das principais magistraturas romanas ou funções públicas romanas, extremamente importante. E para terminar, último, mas não menos importante, aliás, na minha opinião, a mais importante fonte, porque é aqui que surgiram as principais categorias, os principais institutos romanos, nós temos a jurisprudência, que é mencionada no fragmento 8º. Olhem só. As respostas dos jurisprudentes são os pareceres e opiniões daqueles aos quais era permitido criar direito. Então nós temos em Roma um sentido diferente de jurisprudência com relação ao direito atual. Hoje é mais corrente o sentido de jurisprudência como um conjunto de decisões de um órgão do Poder Judiciário. Na Roma Antiga, principalmente em época clássica, jurisprudência, na verdade, era o conjunto de escritos dos juristas romanos. Mas não era qualquer um que podia se considerar jurista. Precisava ter autorização do imperador. O primeiro jurista que teve autorização de imperador foi Sabino, e depois dele
tantos outros ao longo dos séculos tiveram autorização para poder emitir opiniões sobre questões jurídicas. O conjunto dessas opiniões se chama jurisprudência. E, abrindo parênteses, o digesto, que é a principal parte do Corpus Juris Civilis, é uma compilação desta fonte do direito, da jurisprudência de período clássico. Então ela é importantíssima. Depois vamos tratar um pouco melhor. E daí, Justiniano fecha com chave de ouro esse título. Perdão pelo vídeo mais longo hoje, mas é que o título é interessantíssimo e eu fui rápido. Ele fecha com chave de ouro no fragmento 12, em que ele apresenta uma divisão do direito crucial do ponto de vista histórico, uma divisão dos objetos de direito. Diz ele: todo direito do qual fazemos uso diz respeito ou às pessoas, ou às coisas, ou às ações. Ou às pessoas, as coisas e as ações. Essa tripartição, que vejam, era contestada em época justinianeia pelos próprios compiladores, o próprio Teófilo, isso eu menciono num outro vídeo, aquele vídeo do Curiosidades, 3 mais 4 igual a 7, vejam, mas eu explico um pouco melhor lá, mas o próprio Teófilo, que foi um dos autores das Institutas, aparentemente não fazia uma tripartição, mas uma quadripartição das principais categorias. Mas formalmente as Institutas têm 3 grandes categorias: pessoas, coisas e ações. E essas 3 categorias, como influenciaram toda a evolução do direito posterior e sistematização do direito. Para citar um exemplo, Pothier, importantíssimo Pothier, no século XVIII, utilizou essa tripartição como base da sua ressistematização das fontes das fontes justinianeias. E isso acabou servindo de base por um dos primeiros grandes, talvez o primeiro grande, não que foi o primeiro, mas importantíssimo, códigos modernos, o Code Civil, ou Code Napoleão, ou o Código Napoleônico, o Código Civil francês, teve por base essa tripartição. Então é uma tripartição. Hoje nós repetimos na parte geral os 2 primeiros livros, pessoas, coisas. Certamente a ideia central é tirada dessa tripartição. Ações não, que é matéria processual, mas é tirada dessa tripartição. Então aqui é uma sistematização das institutas chave e muito importante. E sobre ela voltaremos nos próximos vídeos da série, começando pelo grande tema: pessoas. Espero vocês.